Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre a força de atrito. Observe um corpo em repouso sobre um plano horizontal. Perceba que representamos o peso, isso é normal. Agora, aplicando uma força F, vamos encontrar uma resistência ao movimento. Vamos explicar microscopicamente, de forma simplificada. A superfície, por mais polida que seja, tem irregularidades, e o corpo também. Quando forçamos o corpo para frente, essas irregularidades se tocam e as interações interatômicas formam como se fosse uma espécie de solda, e fica difícil de tirar o corpo do repouso. Ao empurrarmos o bloco, existe uma ação no plano e o plano devolve como reação uma força de atrito. Já que permanece em repouso, a força resultante é zero, a força de atrito se equilibra com a força F e o corpo permanece em repouso. Tá ok? Aí podemos ir aumentando, né? E pela experiência, sabemos que o corpo permanecerá em repouso até que a força atinja um valor crítico, um valor limite do repouso, né? Após o qual você tem o corpo entrando em movimento. E esse valor é chamado de força de atrito estático máximo. Então observe que estamos quase na saída da entrada de movimento do corpo. Esse valor é chamado de atrito estático máximo. Agora, superando esse valor, o corpo entra em movimento. Tá certo? E aí passamos a usar a lei de Newton normalmente. Seria F5 menos a força de atrito igual a MA. Agora, vamos perceber que a força de atrito, esse valor de atrito estático máximo, depende da normal, né? É o apoio do corpo sobre a superfície. Então, um corpo de uma certa massa, a gente encontra uma certa dificuldade. Agora, se o corpo for muito pesado, o que a gente faz geralmente? Nós levantamos um pouco essa mesa e depois a puxamos para frente. Perceba que a normal vai ser o peso menos a força Y, então aliviando a pressão sobre o chão, então diminuindo a força de atrito estático máximo. É mais fácil tirar do repouso o corpo nessa situação. Agora, se colocarmos uma carga sobre a mesa, ela fica mais difícil tirar, porque daí você tem uma compressão maior e as interações são maiores, mais difícil de tirar o corpo do repouso. Num plano inclinado, nós sabemos que o peso pode ser decomposto em peso normal e peso tangencial. Se inclinarmos mais a mesa, a tendência de escorregar aumenta, porque o peso tangencial aumenta, o peso normal determina a força de atrito estático máximo, ela diminui. Então fica mais fácil escorregar quando o plano é mais inclinado. Isso todos nós já sabemos pela vivência. Agora, existe o coeficiente de atrito, que é determinado pela natureza da superfície. O pé da mesa e o asfalto, o pé da mesa e uma madeira, o pé da mesa e vidro, o pé da mesa e cerâmica. Então assim, seria madeira com alguma coisa. E todos os outros materiais. No caso da Fórmula 1, o pneu e o asfalto, que é muito importante para que o carro não derrape. Pneu de chuva, pneu de dia seco, tá certo? Então, esse μ é conhecido como coeficiente de atrito. Existe o coeficiente de atrito estático, que serve para determinar o valor crítico, ou o valor limite para o corpo permanecer em repouso, a partir do qual ele entra em movimento. Uma vez em movimento, passa a valer o atrito dinâmico, que é calculado com o coeficiente de atrito dinâmico e também conhecido como cinético. Tá certo? Agora, então, quais são os passos para resolver um problema que inicialmente o corpo se encontra em repouso? Primeiro é calcular a força de atrito estático máxima, depois verificar se essa força é menor, igual ou maior do que o limite. Se a força F for menor do que o limite, o corpo permanece em repouso, a resultante é zero e a força de atrito equilibra a força F. Se a força for igual, o corpo permanece em repouso na iminência de movimento, quase entrando em movimento.
e continua em repouso. A força resultante dá zero e a força de atrito é igual à força F, que nesse caso é a força de atrito estático máximo. Tá certo? Ó, temos um aqui. Agora, se a força for maior que a força de atrito estático máximo, o que vai acontecer? O corpo entra em movimento e passa a valer a força de atrito dinâmica, calculada como dinâmico vezes a normal. E esse valor é constante a partir daí. Vamos resumir tudo isso que nós falamos num gráfico. Corpo inicialmente em repouso, calculamos a força de atrito estático máxima, delimitamos a região no gráfico e daqui para baixo, do zero até esse valor, o corpo permanece em repouso e a força de atrito é igual a F. Então temos uma reta, né, que seria Y igual a X. Agora, para cima desse valor, o corpo entra em movimento e passa a valer a força de atrito dinâmica, certo? E a partir daí é um valor constante, independente do valor que você aplique da força F. Vamos aplicar essa teoria num problema. Um corpo de massa M de 20 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é 0,3. O coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Aplica-se ao corpo uma força F e verifique se ela entra ou não em movimento nos casos. Para F igual a 40, para F igual a 60 e para F igual a 80. Calcule em cada caso a intensidade da força de atrito. Então, primeiro calculamos o peso, M vezes G, no caso vai dar 200 newtons, então a força-peso tem intensidade de 200 newtons. Segundo, como está na horizontal, normal igual ao peso, 200 newtons também. Então, recapitulando, peso 200, normal 200. Terceiro passo, calcular a força de atrito estático máximo, valor limite. No caso, o Mi vale 0,3, vezes 200, temos 60 newtons de força de atrito estático máximo. Então, o atrito estático máximo, 60 newtons. Quarto passo, calcular o atrito dinâmico, a força de atrito dinâmico. Mi dinâmico vezes a normal. O Mi vale 0,2, a força 200, então temos uma força de atrito dinâmico igual a 40 newtons. 60 para o limite e 40 para quando estiver em movimento. Agora, então, o que aconteceu? Primeiro passo, calculamos a força de atrito estático máximo, 60. No item A, ele quer que apliquemos uma força de 40, que é menor que o limite de 60. O corpo permanece em repouso e a força resultante dá zero, portanto, a força de atrito tem que se equilibrar com a força F, que vale 40 neste caso. B, 60 newtons. Chegamos no limite. O corpo permanece em repouso na iminência de movimento. A força resultante é zero. A força de atrito se equilibra com a força F, que neste caso tem o mesmo valor da força de atrito estático máximo, igual a 60 newtons. Aqui é importante ressaltar que vários problemas você vai perceber a existência dessa iminência de movimento. Quanto vale a força de atrito? Ela está se equilibrando com a força F. Mas é só calcular a força de atrito estático máximo, que é usando μe vezes a normal. Então, no limite, força de atrito é igual a força de atrito estático máximo. Tá ok? E no item C, 80 newtons, superamos o limite, o corpo entra em movimento e a força de atrito vale 40 newtons. Ok? A partir daí, esse valor é constante. Espero que tenham gostado da aula, né? E até a próxima. Obrigado.